Tenho 42 anos e trabalho como motorista de ônibus urbano há mais de 15 anos. Já dirigi praticamente todas as linhas da cidade, inclusive as que rodam durante a madrugada. Quem trabalha dirigindo ônibus nesse horário sabe que o ambiente muda completamente. Durante o dia, os ônibus estão sempre cheios. Pessoas indo trabalhar, estudantes, gente voltando para casa. Mas depois da meia-noite, a cidade parece outra. As ruas ficam vazias. Alguns pontos de ônibus ficam completamente desertos. E às vezes, você dirige vários quilômetros sem ver ninguém. Na época em que essa história aconteceu, eu fazia uma linha que ligava o centro da cidade a alguns bairros mais afastados. Era uma linha longa. Durante a madrugada, quase sempre havia poucos passageiros. Naquela noite, eu tinha apenas 3 pessoas dentro do ônibus. Um homem dormindo perto da janela. Um casal sentado mais atrás. E mais ninguém. Já estava perto do final da linha, quando parei em um ponto próximo de um bairro antigo da cidade. Não vi ninguém esperando, mas mesmo assim, parei por hábito. Foi quando percebi algo pelo espelho retrovisor interno. Uma mulher estava sentada no banco logo atrás da catraca. Eu não tinha visto ela entrar, mas imaginei que talvez tivesse subido enquanto eu estava parado no último semáforo. Isso acontece às vezes. Ela estava sentada quieta, olhando para a frente. Usava um casaco escuro, cabelo comprido. Nada fora do normal. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, ela levantou e caminhou até perto da catraca. Perguntou se eu poderia parar no próximo ponto. Respondi que sim, mas quando olhei para o lugar que ela apontou, percebi algo estranho. Ali não havia mais ponto de ônibus. Aquele ponto tinha sido removido anos antes, quando a rua foi reformada. Expliquei isso para ela. Disse que poderia parar alguns metros depois, mas ela insistiu. Disse que precisava descer exatamente ali. Achei estranho, mas parei o ônibus próximo da calçada. Abri a porta. Ela desceu. Olhei pelo espelho para ver se ela atravessaria a rua, mas não vi ninguém. Achei que talvez tivesse saído rápido do campo de visão. Fechei a porta e continuei a viagem. Quando cheguei ao terminal final da linha, todos os passageiros desceram. O ônibus ficou vazio. Antes de encerrar o turno, sempre fazemos uma última verificação dentro do veículo. Caminhei pelo corredor para conferir se alguém tinha esquecido algo. Quando cheguei perto da parte da frente, vi algo no banco logo atrás da catraca. Um pequeno cartão de transporte antigo. Peguei o cartão para entregar no setor de achados e perdidos, mas quando olhei melhor, percebi algo estranho. Era um modelo muito antigo, daqueles que não são usados há mais de 10 anos. Naquele momento, lembrei de algo que um colega mais antigo tinha me contado certa vez. Segundo ele, anos atrás, havia um ponto de ônibus exatamente naquele lugar onde a mulher pediu para descer. E uma passageira tinha sido atropelada ali durante a madrugada. Nunca soube se essa história era verdade, mas desde então, toda vez que passo por aquele trecho da linha à noite, sempre olho pelo espelho retrovisor, só para ter certeza de que ninguém entrou no ônibus sem que eu tenha visto. Trabalhei durante um tempo como segurança noturno em um posto de gasolina que funcionava 24 horas, na saída de uma rodovia no interior de Minas. Durante o dia, o movimento era intenso, mas depois da meia-noite o fluxo diminuía bastante. Ficava basicamente eu, o frentista e às vezes algum caminhoneiro abastecendo. Naquela noite o movimento estava quase inexistente. Por volta de 2h pouco da manhã, um carro parou em uma das bombas mais afastadas. Era um carro escuro, vidros levemente fumê, nada muito diferente. O frentista foi atender. Eu continuei observando de longe. Depois de alguns minutos, percebi que o carro não tinha sido abastecido. O frentista voltou sozinho. Perguntei o que aconteceu.
Ele disse que o motorista não respondeu. Achou que talvez estivesse dormindo dentro do carro. Isso já aconteceu outras vezes. Pessoas que param e acabam cochilando. Resolvi ir até lá. Quando me aproximei, percebi que o carro estava ligado, mas não havia ninguém no banco do motorista, nem no banco do passageiro. Olhei melhor. O carro estava vazio, completamente vazio, mas o motor estava funcionando e a porta do motorista estava fechada. Desliguei o carro e pedi para o frentista verificar as câmeras. Voltamos para a sala. Revisamos a gravação e vimos algo que até hoje não consigo explicar. O carro chegou normalmente. Parou na bomba. Mas em nenhum momento alguém saiu de dentro dele. E mesmo assim, alguns minutos depois, o carro simplesmente foi embora sozinho. Na gravação, ele acelera e sai do posto, sem ninguém dirigindo. Voltei imediatamente para fora. O carro ainda estava lá, parado na bomba, do mesmo jeito, motor ligado. Tenho 31 anos e trabalho instalando internet em casas e pequenas empresas. Já visitei muitos lugares diferentes. Casas novas, antigas, apartamentos, sítios. Mas houve um atendimento específico que ficou marcado. Recebi uma solicitação de manutenção em uma casa afastada da cidade. O cliente reclamava que a internet estava sendo usada durante a madrugada, mesmo quando ninguém estava acordado. Achei que fosse algo simples, talvez algum dispositivo conectado. Cheguei na casa no final da tarde. Era uma casa grande, mas com poucos móveis. O dono morava sozinho. Ele parecia cansado. Disse que acordava quase todas as noites com notificações de uso de dados, como se alguém estivesse assistindo vídeos ou acessando algo. Mas ele garantia que não deixava nada ligado. Comecei a verificar o roteador. Nada de errado. Conectei meu equipamento para analisar o tráfego. E foi aí que vi algo estranho. Havia um dispositivo conectado, mas não aparecia nome, nem tipo. Apenas um endereço. Perguntei se ele tinha outro celular, computador, televisão. Ele disse que não, que morava sozinho. Continuei analisando. O consumo de dados acontecia sempre em horários muito específicos, entre 3 e 4 da manhã, como se alguém acessasse a rede naquele período. Perguntei se havia mais alguém com a senha do Wi-Fi. Ele respondeu, não deveria. Naquela noite fiquei até um pouco mais tarde para observar o comportamento da rede. Quando deu quase 3 da manhã, o dispositivo apareceu novamente conectado, sem nome, sem identificação. E o consumo começou. Olhei para o dono da casa. Ele estava olhando para o corredor. Perguntei o que foi. Ele respondeu baixo. Você ouviu? Naquele momento ouvi algo também. Um leve som vindo do fundo da casa, como passos. Por vários anos trabalhei em um supermercado de bairro. Durante o dia, o lugar era sempre cheio. Mas à noite, depois do fechamento, ficávamos apenas alguns funcionários para a organização. Naquela época, eu era responsável pelo fechamento do caixa. Normalmente, saíamos por volta das 11 da noite, mas em alguns dias ficávamos até mais tarde organizando estoque. Uma dessas noites foi diferente. Já passava da meia-noite. Estávamos apenas eu e mais 2 funcionários, terminando de organizar algumas prateleiras. O supermercado já estava fechado, portas trancadas, sistema de som desligado. Ou pelo menos deveria estar. Foi quando ouvimos algo. Um som baixo vindo dos alto-falantes, como interferência. Depois, uma voz. O sistema de som do supermercado ligou sozinho e começou a reproduzir um anúncio. Mas não era um anúncio normal. Era uma voz falando devagar, como se estivesse lendo algo.
Nenhum de nós reconheceu aquela gravação. Corremos até a sala onde fica o sistema. O painel estava desligado, completamente desligado, mas a voz continuava ecoando pelo supermercado vazio.